Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Vamos ler de novo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em alto sobre o trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém. Pai, te damos graça por essa palavra. Já te agradecemos tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor fará aqui. Declaramos sobre esse ambiente, sobre as nossas vidas, que ninguém é maior do que o Senhor Espírito Santo. Não é, e nem temos a pretensão de ser, porque Tu és soberano, Tu és o governo, Tu és o Deus Criador. Rico em misericórdias, em graça, és a expressão do amor, Pai. Por isso venha sobre as nossas vidas. Repreende, sabe, o portador, o migrador. Repreende aquele que tenta roubar a semente que será plantada em nossos corações. Que essa semente ela possa cair em boa terra, que é os nossos corações verdadeiramente, Pai. Que elas possam crescer e dar muitos frutos. Que o nome do Senhor seja grande, que o nome do Senhor seja reconhecido, engrandecido e exaltado, como sempre foi e sempre será. Por favor, Pai, repreende o mal, repreende toda distração e tudo aquilo que oprime o Teu povo e que impede de ouvir, entender e aceitar a Sua palavra. Que tudo que for aqui dito, Pai, que venha do Teu Espírito, que venha do Senhor, e que tudo aquilo que não for, Pai, jamais chegue ao ouvido dos Teus filhos. Por isso nós te pedimos graça, misericórdia e nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, para a honra, louvor e glória ao Teu santo nome, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sobre um trono. Um rei, como eu já disse, eu já comecei a falar sobre isso. É engraçado, né? Um rei morre e eu vejo o Senhor. Será por quê? Sabe por quê? É porque muitos reis têm governado a nossa vida, e o rei dos reis é Ele. Nós não precisamos de um outro rei aqui na terra. Precisamos. Nós não precisamos de um homem que governe sobre nós. O governo é Ele, é dele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sempre será assim, nunca será diferente. Amém? Amém. Olha só, no versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano está fazendo menção ao tempo. Naquele tempo, quando morreu o rei, eu via o Senhor assentado no trono de glória dele. Sabe o que tem nos impedido de ver a glória do Senhor? Sabe o que tem nos impedido de ver o Senhor em toda a sua expressão de amor, de beleza, poder e glória? São os reis que nós levantamos aqui na terra. Muitos de nós têm levantado muitos reis sobre a sua própria casa, sobre a sua própria vida. Explica, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tudo aquilo que tem governado a sua vida e que tem tirado a direção da sua casa, do seu pensamento, do seu interior, do seu ser, da direção de Deus, é o que está governando a sua vida. Esse rei precisa morrer. São os seus olhos? Será que esse rei que está te tirando da direção de Deus são os seus olhos? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Será que esse rei que são os meus olhos precisa se apagar, se fechar, para que quando ele abrir novamente, quando ele ressuscitar novamente, eu veja o Senhor sentado no seu trono e me abençoando com todo o amor e graça dele? Será que essa língua felina minha,
que ofende, que trama, que diz palavras ruins, que magoam, que machucam, que dizem o que não devem? Será que essa língua minha que tem governado a minha vida? Então esse rei precisa ser tirado fora. Será que são os meus pensamentos? Se apenas eu pensar, se eu tiver a intenção, já pequei contra Deus, já pequei contra meu irmão. Será que esse rei, o meu pensamento que tem governado a minha vida, esse rei precisa morrer? Sabe qual é o rei da sua vida? Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis. Você não precisa de ter um segundo rei, porque ele é a expressão máxima de santidade, de beleza, de majestade e de justiça. Os reis que nós temos aqui, eles precisam morrer. Sabe quando o rei, no tempo, no dia em que esse rei morrer, o que vai acontecer? O que aconteceu na vida de Isaías? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, a tenda de Davi, diz a palavra, que ela será levantada nos últimos dias. Você é a tenda de Davi, meu amigo. Você é a tenda de Davi. Não precisa mais, sabe, se estabelecer no deserto. Não precisa mais se estabelecer nas planícies. Sabe por quê? Levantar as suas mãos já é o suficiente para Deus. Você demonstrando louvor, adoração a Ele é o suficiente para Ele. E Ele vai vir te abraçar. A tenda de Davi será restabelecida nos últimos dias. Eu sei que você não entendeu muito bem, mas Deus vai tocar no seu coração. Você é a tenda de Davi que será erguida nos últimos dias. A tenda de Davi era onde eles adoravam o Senhor. Eu estou dizendo, sabe o que para a sua vida? Que você continua sem entender. Eu não estou pedindo glória a Deus, não. Eu só quero que você entenda aí, porque você está fazendo a cara de que não está entendendo. A tenda de Davi será restabelecida e erguida. Os adoradores que o Senhor procura, Ele está encontrando, e são vocês. Os adoradores que o Senhor procura, Ele está encontrando, e são vocês. Somos nós, a igreja, a noiva. Amém? Continuando no versículo 1 aí, visão. O rei morreu e ele enxergou. Sabe o que está nos faltando nesses últimos dias? Visão das coisas do Senhor, visão do propósito, visão da palavra, visão do Jesus Cristo, Deus vivo das nossas vidas. Tem nos faltado a visão dele. Sabe o que temos enxergado? A vida do nosso irmão do lado, a vida do nosso vizinho da direita, do nosso vizinho da esquerda. Não se iluda. Sabe por que está havendo tanta desavença no meio cristão, de um modo geral? É porque eu tenho perdido a visão que aponta para Ele e tenho começado a desenvolver uma minha visão que aponta para o meu irmão. Para. A sua visão foi feita para uma coisa só, para olhar para Ele, porque Ele é o seu foco. A sua visão, os seus olhos são para ver Ele, ver o que Ele vê, ver o que Ele enxerga. Eu vou te provar isso daqui a pouco. Morte e vida, ainda tem isso no primeiro versículo. No ano em que morreu, foi preciso morrer um homem para que nascesse outro. Sabe o que essa palavra nos ensina? Que nós precisamos morrer para nós, para que o novo homem verdadeiramente nasça de dentro de nós, para que através de nós flua verdadeiramente o Espírito Santo. Sabe o que nós somos? Me perdoa, eu vou ser direto, não vou rodear não. Sabe o que nós temos a audácia de falar? Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que tem acontecido conosco? Sou cheio do Espírito Santo, mas em mim não manifesta uma obra dele, um fruto dele, melhor dizendo. Não manifesta um fruto dele na minha vida, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Não se engane, não se iluda. Se você é cheio, você tem que transbordar. E você só pode transbordar realmente se você está cheio de algo dele, porque você está cheio dele, não é? Eu estou cheio do Espírito Santo, mas os frutos não se
Sabe o que se manifesta? É a minha língua felina, são os meus olhos maus, são o meu dedo apontado, são as divergências, e por aí vai. Irmãos, nós verdadeiramente precisamos ser cheios do Espírito Santo, e não há nessa terra um homem e uma mulher que seja verdadeiramente cheio do Espírito Santo, se na vida dele não manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Eu aceitei Jesus como Senhor, Salvador da minha vida. Sim. Pratico boas obras, ótimo, mas as obras não vão te salvar. Obras não te salvam. Obras não te salvam, obras é sua obrigação como cristão. Servir ao irmão não te salva, é sua obrigação, é um mandamento, é uma ordenança. Obediência sim, fé nele sim, isso vai te levar para o céu. É preciso, nesses últimos dias, que nós entendamos que nós precisamos andar em obediência com Deus. É preciso praticar atos de justiça, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É preciso buscar santidade. Ele é ser santos como eu sou santo. Sabe o que quer dizer isso? Pureza, integridade. Deus nos convida, Deus nos ordena, na verdade. Ele não nos convida, não, Ele nos ordena. Povo meu, sede santos como eu sou santo. E aí? Estamos dispostos a isso? Vamos fazer verdadeiramente isso? Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho que te salvou. Bem-vindo ao Evangelho que foi cumprido nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho que transforma, que cura, que liberta, que diz a verdade e não culpa. E não condena. O Evangelho não condena. O Evangelho, ele te leva por um caminho. Sabe quem condena? São os seus atos. São a falta dos atos de justiça que nos condenam. Seremos julgados por isso, pela desobediência, pela falta que eu cometi com meu irmão e achei que está tudo bem. Versículo 2 diz assim: isso é poderoso, pega no seu espírito. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Eita! Mas ninguém está acima de Deus, como é que os serafins estão acima dele? A palavra é contraditória? Claro que não. Não é acima da soberania, não é acima do governo, é posição. Imagina Deus aqui, olha só, sentado aqui no trono. Deus sentado no seu trono, e era a Logos do bairro de Fátima orando, adorando, e Deus assim. Glória a Deus. A Logos de Fátima adorando, e Deus assim. E eu olhava para o anjo assim. Agora eu vou te explicar por que os anjos estavam acima dele. Sabe por quê? Os anjos não podem ficar na frente de Deus. Eles nem ousam ficar na frente de Deus. Sabe por que eles estavam numa posição acima? Porque eles tinham que ver aquilo que Deus estava vendo. Você sabe por quê? Porque a palavra nos ensina que anjos são ministradores de bênçãos. Você continua não entendendo, mas você vai entender. Sabe o que eles estavam vendo? O mesmo que Deus estava vendo. Porque quando Deus fizesse o sinal, eles iriam voar e trazer a sua bênção, a adoração, aquilo que você pede, aquilo que você clama, os ministradores do Senhor vão te entregar. É por isso que eles estão numa posição acima, só observando. Eu imagino, não está escrito, é eu que imagino, eles assim: e aí, Senhor, pode ir lá? E aí, Senhor, pode ir lá? Santo, santo é o teu nome. Eles estão clamando como nós, podemos ir lá. É assim que nós devemos, porque Deus inclina do seu trono e observa a cada um de nós, todos os dias. E os seus anjos ministradores, eles estão também olhando aquilo que Deus vê. Sabe para quê? Para quando Deus
estralar o dedo e entregar para você a sua bênção, entregar para você o seu milagre. Amém, povo de Deus? Aí a palavra fala assim: asas. Cara, o que quer dizer isso? 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e 2 voam. Quando fala de asas, a gente imagina o quê? O pássaro bate asa e faz o quê? Fala, gente. Voa. Sabe o que está falando aqui? De sonhos. Asas para voar. Os pensamentos do Senhor, os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos sonhos. Sabe o que isso quer dizer? Ele nos inspira a continuar sonhando. Ele nos inspira a sonhar o tempo todo. Voem, voem, sonhem, porque eu realizo sonhos, diz o Senhor. Eu realizo sonhos. Os seus pensamentos, os meus são maiores e melhores. Os seus sonhos, os meus são mais grandes. Os seus caminhos, os meus caminhos te levam a lugares infinitos que você não imagina. As asas cobrem o rosto. Sabe por quê? É uma lição muito grande que os anjos dão. Eles cobrem o rosto e dizem assim para nós: eu não preciso nem ver, eu não preciso nem sentir, porque eu sei que Ele está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha fé não se move no meu sentimento ou num arrepio. A minha fé não se move nisso, a minha fé se move nele. Eu não preciso nem vê-lo. Bem-aventurados são aqueles que não viram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Sabe de quem eles estão falando? De nós, e os anjos estão nos ensinando isso. Cobrem os olhos, os rostos. Não preciso nem ver, eu preciso apenas crer. É isso que eles nos ensinam. Anjos ministradores que nos ensinam que não precisam nem ver a Deus como Ele é, basta crer e Ele vai realizar o meu e o seu milagre. Amém? Com 2 cobrem os pés. Sabe o que quer dizer isso? É que você não precisa, entenda, quando você está com o Espírito Santo dentro de você se manifestando todos os dias, você não precisa nem ver o caminho que você vai. Sabe por quê? Ele vai te conduzir. Porque se você enxergar o seu caminho, você começa a escolher demais. Eu tenho um caminho do centro, eu tenho um caminho da direita, e eu tenho um caminho da esquerda. Ele diz para você: você não precisa nem ver o caminho, eu vou te conduzir pelas veredas da justiça. Sabe onde está escrito isso? Salmo 23. Salmo 23, vamos ver se confirma isso mesmo. Como se a palavra de Deus precisasse de confirmação, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, guia-me, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me, Ele me conduz pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Parei por aqui, não vou nem continuar. Depois você continua lendo. Você não precisa nem ver. Os pés estão cobertos, sabe por quê? Porque você não precisa ver onde o Espírito Santo vai colocar o seu pé. Você precisa ir, porque o melhor caminho está com Ele. A melhor estrada está com Ele. O melhor passo é o que Ele tem para você, para sua casa, para sua vida, para o seu ministério. Amém? Com 2 voos, já falei, caminhos. Está lá em Isaías 58, 55, 8, 4, onde ele fala que os sonhos, os pensamentos são muito maiores do que o nosso. Amém, povo de Deus? Amém. Sabe por que eu comecei a falar sobre isso? Para me entrar no outro assunto. Porque tudo isso você vai alcançar somente se o Espírito Santo guiar você. Em João 16, 7, 11 diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E você vai deixar Ele te conduzir? A palavra de Deus é tão perfeita para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família.
para todo o povo, para uma nação, para toda essa terra, que ele já diz, o Espírito Santo vai te convencer, sabe por quê? Porque nós vamos lutar contra. A minha luta não é contra o sangue não, cara. Lá em cima, aqui em cima. O Espírito Santo precisa te convencer de tudo isso. Ele vem para te convencer, sabe por quê? Porque Deus já sabia que você, mesmo vivendo sobre a graça dele, iria lutar contra a graça dele. Sabe por quê? Irmãos, você acha que Deus queria colocar regras? Você acha que Deus queria colocar uma regra? Sabe por que Deus coloca regra? É uma coisa que eu aprendi, eu estou estudando sobre isso ainda. Sabe por que Deus tem colocado regra, tem estabelecido regras desde a antiguidade? Porque há quebra de princípios. Sempre que você quebra um princípio, Deus tem que arranjar uma regra para você não cumprir logo. Não matarás. Uma regra, um mandamento. Por que ele criou isso? Porque houve um homicídio, houve uma morte. E se não tivesse havido aquela morte, ele não, com certeza, ele não teria criado esse mandamento. Não matarás. Sabe o que tem acontecido conosco? Temos vivido uma época que temos quebrado muitos dos princípios da palavra de Deus. E cuidado, quando você quebra um princípio, cuidado. De repente não há uma regra para aquele princípio que você quebrou. E se você quebra um princípio, meu amigo, se você não entrar no profundo arrependimento com o Senhor, seu fim não será. Dias de dores te aguardam. Então cuidado com a quebra de princípios. Cuidado com a quebra de princípios que Deus estabelece na palavra dele. Não matarás, isso vem matar. Se você acha que mata alguém é só quando você dá uma facada, dá um tiro, tira a vida física dele, não. Há muitos entre nós que dormem. Examine-se o homem a si mesmo. Lembra o texto da Santa Ceia? Lembra o ensinamento do Paulo? Sabe o que acontece? Temos matado muito dos nossos irmãos com palavras, com desprezo, com rejeição, com ofensas, com calúnias, com agressão verbal, física mesmo. Temos matado muito a vida dos nossos irmãos assim. Não é isso que a palavra nos ensina, isso é uma quebra de princípio. A morte, quando você deixa de produzir, porque todo aquele que é discípulo de Cristo, sabe o que ele gera? Ele gera vida, ele gera um novo discípulo. E se você não tem gerado um novo discípulo, se você não tem gerado algo, se você não tem crescido junto com o Espírito Santo no reino de Deus, reveja os seus conceitos. É impossível alguém que é convencido pelo Espírito Santo, alguém que é guiado pelo Espírito Santo, não produzir frutos. É impossível. Temos produzido frutos. Eu tenho produzido frutos, tenho me examinado demais. A sua casa, o ministério que Deus confiou na sua mão, tem produzido os frutos ou tem produzido obras? Cuidado. As suas obras, elas não vão se praticar como o bom samaritano lá, praticar as boas obras, as boas coisas. A obrigação nossa, a obrigação de um cristão. Não é à toa que a Bíblia nos aconselha a andar de 2 a 2. Sabe para quê? É um ajuda do outro. Boas obras está aí. Ajude o seu irmão. Ajude o seu irmão. Por que eu estou dizendo isso? É porque, irmãos, eu quero que vocês entendam, assim como eu estou entendendo, que um grande governo sobre a nação brasileira está sendo estabelecido por Deus. E se você entender isso, você vai participar desse grande governo. Você vai ser levado por esse grande governo do Espírito Santo a praticar boas obras e gerar muitos frutos, ter muitos frutos. Manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, ela vai ser assim, visível aos olhos. Amém, irmãos? Todos estão entendendo? Eu espero que sim.
Abra sua Bíblia em Isaías 64, 12. Isaías capítulo 64, versículo 1 diz assim: ó Senhor, quão bom seria se fendesses o céu e descestes, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Muita atenção no versículo 4, 5 e 6. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vens, pois, socorrer aqueles que praticam o quê? Fala com voz de profeta, igreja. Vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora? Como então seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de injustiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos, ou perdemos, a beleza e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para nós. Só até aqui. Sabe, irmãos? Sabe o que muitos de nós, em vez de praticar a justiça de Deus, temos praticado? Temos praticado a nossa justiça. Nós achamos que resolvemos, nós achamos que colocamos os pingos nos is, nós achamos que fazemos tudo direitinho do nosso jeito, que nós fazemos e que eu tenho a melhor palavra, que eu tenho o melhor ensino, que eu tenho a melhor direção, que eu tenho a melhor prática. Não tem nada. A palavra nos ensina que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Vou detalhar um pouquinho, vou falar um pouquinho só sobre isso. Trapos de imundícia. Antigamente, os leprosos, eles eram colocados fora da cidade. Todo mundo sabe que a doença lepra é uma doença incurável, né? Sabe quem que os leprosos procuravam para ter misericórdia da vida dele? Não procuravam um médico, eles já sabiam que a doença era incurável. Sabe quem que eles procuravam? Os sacerdotes, porque eles esperavam que os sacerdotes ministrassem sobre eles a cura divina. E assim foi Jesus fez. Mas vamos lá, falar dos trapos de imundícia, que é comparado à nossa justiça. Os trapos de imundícia eram uma vestimenta do leproso, os paninhos que ele usava para se limpar, para limpar as feridas, assim, fazer a higiene dele, se é que ele conseguia fazer. E sabe, com o passar do tempo, aquele pano, como ele ficava? Mal cheiroso, fedorento, não prestando para nada, fedendo a podre, contaminado. E sabe o que é aqueles trapos de imundícia, que assim chamados, sabe o que acontecia com eles? Teriam que ser queimados, porque não serviam para nada. Sabe para que a nossa justiça serve? Para porcaria nenhuma. A nossa justiça não serve para nada. Então não se ache que você é o dono da verdade, não se ache que você tem a justiça na sua mão. Você não tem, porque a nossa justiça, ela é comparada segundo as Escrituras, e você acabou de ler, como um trapo de imundícias que não servem para nada. Não, pastor, não. Então o que eu tenho que fazer? Pratique atos de justiça. Mas como fazer? Deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo te dizer quais são os atos de justiça que você precisa fazer. Mas eu já vou te dar uma dica. Amar a Deus sobre todas as coisas é um ato de justiça, é uma ordenança dele. Não, pastor, não é. Claro que é. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos deixado de amar a Deus, estamos amando o homem.
Quer uma prova disso? Isso é geral nas igrejas do Brasil. Geral nas igrejas do Brasil. Você vai pregar hoje? Fulano de tal, vai lá não. Você vai lá para ouvir o homem ou para ouvir Deus? E você ainda me disse que ama Deus sobre todas as coisas? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com poder, majestade e glória, se assim Ele desejar. E eu tenho que escolher a quem eu quero ouvir. Cuidado. Não levante altares para ídolos, levante um altar para Deus. E sabe quem que você coloca nesse altar para queimar? Porque o fogo tem que arder, não pode apagar. Pega o seu pezinho, pega a sua perninha, senta lá em cima e queima. É você que tem que queimar nesse altar que você levantar em sacrifício, louvor e adoração a Ele. Irmão, adore homens, porque homens, a justiça dos homens são como os trapos de imundícia, só servem para ser jogados fora e tem que ser queimados, porque senão contamina. Mas a justiça dele limpa, a justiça dele cura, a justiça dele é agradável. Amém, povo de Deus? Meu Deus. Irmãos, sabe que pega isso no seu espírito, não na sua carne não. E em Atos, se eu não me engano 17, diz assim: existia um povo na cidade de Bereia, os bereanos, que eram cultos, inteligentes, estudados. E todas as vezes que ele ouvia Paulo ou qualquer outra pessoa falar, eles vinham, examinavam as escrituras. Então faça isso. Quero te apresentar uma visão que eu quero que você pense, estude. Não é para te confundir, é para abrir a sua mente. Sabia que o projeto original de Deus não é a salvação? A salvação veio porque houve quebra de princípio, a desobediência. Pintou a desobediência, tem que salvar ele, porque eu amo, eu escolhi, eu elegi ele dentro de mim antes mesmo de eu criar a terra. Sabe qual foi o plano original de Deus para as nossas vidas? Está lá em Gênesis. Vou te mostrar o plano original de Deus. Gênesis capítulo 1, no 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou. Agora olha só. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Olha o plano original de Deus para as nossas vidas: sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra, e por aí vai. Sabe qual é o plano original de Deus para as nossas vidas? Chama-se governo. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Sabe por que nesse mundo maligno impera? Porque o governo que foi plano original de Deus foi dado das nossas mãos, nós entregamos para Ele, através da legalidade do pecado que entra na nossa vida. O governo nós tiramos da nossa mão, o governo que Deus deu. Dominai sobre todas as coisas, dominai sobre todas as coisas, sujeite a terra a vocês. Esse era o plano original de Deus, que nós governássemos a terra. E sabe o que nós fazemos o tempo todo? Nós damos isso para o inimigo, damos isso para Satanás. Quando Satanás tentou fazer isso, estabelecer isso lá no céu, sabe o que Deus fez? Fora daqui. Ele disse: colocarei, exaltarei, subirei mais alto que o Senhor. Já era, meu amigo. Bolada fora. A palavra nos diz que ele era o aferidor de medidas. Sabe o que quer dizer isso? O aferidor de medidas era o seguinte: quem era o bonitão aí? Lúcifer. Quem é o cara da adoração? Lúcifer. Quem é o cara poderoso aqui? Lúcifer. Qual é a referência de Lúcifer? Qual é o
que exala a luz de Deus aqui? Lúcifer. Está lá Ezequiel, olha lá. Tudo lá na Bíblia. Ele era o aferidor de medidas, ele era a referência para os demais. Ele se encheu, se empanturrou na soberba e caiu. E você sabe o que aconteceu? Sabe por que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Porque o aferidor de medidas, que era essa referência, foi tirado. E agora Deus quer que nós sejamos a referência em adoração. A referência em adoração, você não entendeu? Por isso é que Ele quer nos achar assim como Ele disse: achei no servo Davi, um homem segundo o meu coração. E Deus quer achar os adoradores dele, que o adorem em espírito e em verdade. E você sabe quem é o nosso aferidor de medidas hoje? Não é eu, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. O nosso aferidor de medidas se chama... Se você tivesse entendido, você tinha falado o nome dele. É aquele que é o nome sobre todo nome. Jesus Cristo é a expressão do amor, é a referência em adoração, é a referência em oração, é a referência em perseverança, é a referência em luz, é a referência em honestidade, em santidade, em majestade, em glória. Jesus Cristo é hoje o aferidor de medidas para mim e para a sua vida, amém? E o que é justiça? Para a gente fechar, para a gente entender bem. Justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Justiça é aquilo que não há como questionar. Justiça é o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Quer praticar justiça? Começa reconhecendo o valor do seu irmão. Sabe onde eu encontrei isso? Internet, dicionário. Justiça, comece a reconhecer o valor do seu irmão. Comece a reconhecer o lugar em que Deus o colocou. Em vez de você chegar ali, dar uma rasteira nele, se assente com ele. Em vez de você querer levar o seu irmão para fora, traga-o para dentro, traga-o para o reino. O reino é conquistado por esforço. E sabe quem vai conseguir? Aqueles que perseverarem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você persevera, você será salvo. Tu e tua casa será salvo. Definição de justiça é dar aos outros o que lhes é devido. Princípio moral que exige conduta justa com respeito ao direito e à igualdade. Eu tenho que ser grande, como o seu irmão também tem que ser. Eu tenho que ser feliz, o seu irmão também tem que ser. Direitos iguais. Glória. Somos todos iguais perante ao Senhor, sim ou não? Então por que nós fazemos distinção uns dos outros? Por que nos achamos mais que os outros? A minha justiça é como trapo de imundícia. Respeito ao direito de cada um, caráter do que é justo e imparcial. Amém, povo de Deus? Amém. Salmo 37. Salmo 37 diz assim, versos 29, versos 27. Salmo 37, versos 27 diz assim: desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Olha que legal. Estes serão resguardados para todo o sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria e a sua língua anuncia o direito. Sabe o que o justo anuncia? O direito, a vida eterna.
Sabe o que é que um justo anuncia? As boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Sabe o que é que um justo anuncia? Irmão, eu te amo, indiferente do que você me fez. Sabe o que é que um justo anuncia? Que em mim fluirá rios de águas vivas, como diz a palavra. Sabe o que é que um justo anuncia? Somente isso. A palavra escrita, que será vivida por mim e por você. Amém?